Fala pessoal e sejam bem-vindos a mais um CMO Playbook, hoje com a Tayana Egmon aqui. CMO da Max Milhas. Thay, super obrigado por ter aceito o convite, é um prazer estar com você aqui. Prazer é meu, Rafa. Thay, é super curioso porque a gente senta com muitos executivos aqui e eu diria que 90% deles de alguma forma tem produtos e serviços que são muito óbvios para o consumidor. Sei lá, eu vendo um hambúrguer, eu vendo um sanduíche, eu vendo detergente, enfim. Tem N verticais e setores aqui, mas o negócio da Max Milhas é um negócio um pouquinho diferente, tem algum caráter disruptivo ali no produto em si. Então eu queria começar esse episódio de uma forma um pouquinho diferente. Número 1, pedindo para você se apresentar aí a tua versão de 3, 5 minutos da sua bio e a gente já começa a navegar um pouquinho da tua história, que eu tendo um pouquinho mais contexto em você, sei que é super interessante. E número 2, queria que você investisse um tempinho também explicando o que a Max Milhas faz, qual é o ângulo do negócio de vocês e, eventualmente, por que vocês cresceram tão rápido. Eu acho que vai ser super educativo para as pessoas, porque é um negócio que tem a tecnologia no centro, que, de alguma maneira, está disruptando o mercado. Não é tão óbvio quanto um sanduíche, né? Então, vamos, acho que aí é um excelente starting point para gente. Dá a sua versão aí de 3, 5 minutos da tua carreira para gente. Bora lá, maravilha. Bom, Rafa, eu comecei a trabalhar com internet cedo, com 15 anos ali. Peguei bem a fase dos computadores e da internet, de escada, né? Você recebia aqueles CDs de provedor e tudo mais. E tinha muita curiosidade com isso. E falei, pai, quero começar a fazer site. Ele me deu um livro de HTML e falou, aprende aí e se vira. HTML1. HTML antigão, Sim. assim, aqueles sites bem com GIF, com JavaScripts toscos. E isso eu devia ter uns 12, 13 anos. E aí, quando eu tive 15, eu fui fazer um intercâmbio, fiz um curso de web design, que era meio webmaster, pegava um pouco de código, mas design, etc., Flash. Com 12, 13 anos? Com 15. Com 15. Com 12, 13 eu comecei a fazer site. E aí, quando eu voltei pro Brasil, eu voltei muito com aquela mentalidade americana de já trabalhar, etc., E aí, meu primeiro emprego nessa idade foi numa produtora web. Não era agência digital, a gente ainda não tinha esse conceito. E eu comecei a trabalhar nessa produtora, então fazia banner, fazia e-mail marketing, fazia umas coisas assim. E aí, nunca deixei de trabalhar. Comecei a trabalhar nessa época. E aí, eu lembro quando eu entrei na faculdade, entrei tarde, porque eu fui fazer outro intercâmbio. Entrei com 19 e, por curiosidade, a primeira empresa que eu trabalhei foi uma startup de reserva de hotel online, na época chamava Hóspede VIP, foi comprada depois pela Decolar, anos depois. E nessa época eu conheci os fundadores do Buscapé. Quantos anos você tinha, né? Aí eu tinha 19. E aconteceu uma sequência de fatos, assim, que os meus chefes todos foram saindo, um foi montar uma agência, o outro foi para Amsterdã, se apaixonou em Amsterdã e ficou por lá, e eu fui evoluindo lá dentro e assumi o marketing todo. E tinha uns caras que eu via lá, volta e meia, que foram os fundadores do Buscapé, que estavam entrando lá na empresa como conselheiros, e eles começaram a me ensinar um monte de coisa, e eu vi que existia um mundo, que era esse mundo de startup, que até então eu não conhecia. E essa aspas aí que você colocou é super interessante, porque hoje em dia é mega mainstream, né? É muito. Então, assim, você tem Guilherme Schmoll saindo na capa da Forbes, você tem N empreendedores sendo celebrados e os fundos de VC levantando rounds, etc. E todo mundo tá querendo, de alguma maneira, participar desse mercado, seja você uma cabeça branca que quer, de alguma maneira, aprender sobre esse novo mundo, porque é relevante independente da faixa etária e do que você faça, ou pessoas super jovens que hoje em dia têm a aspiração de ser empreendedores e de, eventualmente, levantar dinheiro. É super interessante a gente fazer uma aspas aqui, que nessa época era zero óbvio. Não, era zero, assim, você entrava na faculdade, você pensava ou em ser executivo de alguma empresa um dia, sei lá, ficava pensando, pô, será que um dia eu vou trabalhar na Petrobras? Meu pai era funcionário público do Banco do Brasil desde cedo. E aí era essa época e, cara, eu vi que existiam outras coisas, eu gostava muito disso, de tecnologia. Então, eu terminei a faculdade de publicidade, mas eu falo que eu comecei publicidade e terminei medicina, porque eu levei muito tempo para terminar. Porque no meio do caminho, eu acho que eu terminei a faculdade já com quase 30 anos, 28, por aí. Porque no meio do caminho, eu tranquei a faculdade lá no Rio, eu fazia SPM, tinha uma bolsa de estudo na SPM, mudei para São Paulo para trabalhar numa agência. Porque eu manjava muito de SEO, meu blog na época era número 1 para web marketing, marketing digital, marketing online.
Era uma época pré-empresas de inbound, né? Seu blog pessoal. Meu blog pessoal. O seu ponto de vista como... Explicando, ensinando essas coisas. E aí tinham veículos aqui de São Paulo que chamavam para dar entrevista e tal. E aí nisso algumas agências de São Paulo me procuraram. Eu fui fazer processo seletivo, escolhi uma, na época era a Media Context, que era do grupo Avaz, que era um grupo global. E aí eu vim para São Paulo ser coordenadora de SEO para os clientes English Speaking. Foi quando eu mudei para Sampa, acabei ficando quase 10 anos em São Paulo. Saindo da Media Context, eu montei uma empresa que chamou Mentes, que foi a empresa líder de jogos sociais aqui no Brasil. Então, na verdade, a gente começou vendendo projetos para marcas. Então, assim, eu ficava batendo na porta de agência, os caras tinham lá um budget, que era majoritariamente offline ainda. Aí, uma parte desse budget ia para online. Uma partezinha do online, eu falava assim, gente, deixa a gente fazer alguma coisa em rede social. E aí, o que eu vendia para eles eram aplicativos de marca. E aí isso funcionava, só que um dos parceiros que eu fechei aqui no Brasil foi o BuddyPoke, que era um aplicativo muito forte na época no Orkut. E aí a gente começou a fazer campanhas para marca lá dentro. Lançamento do filme Wolverine, a gente fazia uma ação que o bonequinho virava Wolverine, com chiclete, que estourava o chiclete, enfim. E aí, conversando com os meus sócios, eu tinha uns amigos no Facebook nessa época, porque eu tinha estudado nos Estados Unidos. Eu falei, cara, o Facebook tem outras coisas, tem jogo e tal. E aí a gente foi atrás de jogos asiáticos. O Colheita Feliz era um deles. Na verdade, o título dele era Happy Harvest na China. E a gente trouxe esse jogo pro Brasil. É curioso como o mercado de games na China é muito trendsetter, né? Não, cara, assim, a China é incrível. Eu nunca imaginava ir pra China na vida. Você foi quando? Eu fui nessa época e eu tava já com uns 22, 23. Aí fui para Pequim, Xangai, Shenzhen, tem muita empresa de jogos. Sim. Porque a gente começou a trazer vários jogos de lá para o Brasil, mas era um mundo que eu desconhecia. Assim como eu comecei a trabalhar com SEO, as pessoas não entendiam SEO, eu tinha que vender SEO. E depois comecei a trabalhar com mídias sociais, ninguém entendia mídias sociais. E, né? Quando eu entrei em aplicativo e jogos, também era um mundo muito novo. Então, a gente teve que criar uma estrutura que eu nem sabia que existia, né? Poxa, game designer, product manager para jogo, o marketing disso e também a distribuição local de pagamento, porque não tinha solução de pagamento que atendesse a gente 100%. Então, a gente acabou fechando uma parceria com o PagSeguro na época. E a gente colocou desenvolvedor nosso lá dentro, porque eles não conseguiam aceitar micropagamento. As pessoas compravam R$2 num jogo. E aí todas as antifraudes do Brasil travavam isso. Isso acabou dando origem para uma outra empresa do grupo, que hoje em dia continua existindo, que chamou Paymentes. Então a gente distribuía crédito de jogo em mais de 100 mil pontos de venda no Brasil, assim, farmácia, banca de jornal. E era uma febre, o Colheita Feliz, assim, foi uma bênção na minha vida e foi também uma catástrofe, porque eu não conseguia me desvencilhar daquilo. Eu pegava metrô, as pessoas estavam falando de jogo, aí eu chegava na dentista, a secretária estava jogando o jogo e não me dava atenção, aí eu ia tomar cerveja com os meus amigos, eles me pediam moeda verde. Mas foi uma época, assim, de muito trabalho, virava madrugadas, porque a maioria dos jogos eram da China, tinha alguns da Rússia, etc. E depois eu acordava algumas horas depois para vir para o escritório e continuar com o time aqui no Brasil. Esse mercado de jogos é uma das coisas que eu tenho botado debaixo do braço como se fosse uma bandeira minha em tentar trazer à luz para as pessoas um pouco mais tradicionais o quão real isso é, né? Assim, a gente tá falando de 10 anos atrás aí, quando você pioneirou lá o Colheita Feliz, que é uma baita de uma história. E hoje em dia esse mercado continua evoluindo, assim, a ponto de números, assim, que os executivos às vezes não acreditam. Você tem cases como a Riot, como a própria Epic Games, que são empresas, assim, que não fazem IPO porque não querem, mas já tem níveis de receita pós-IPO. São mercados não só... Eu tenho um amigaço meu, Pedro Zwin, que é até do board da companhia aqui, que trabalha na Bossa Nova Games lá em Londres. Não sei se você conhece a Gaming... Não, Bossa Nova Games... Não conheço. Que é uma baita empresa desse mercado. Então, assim, só queria fazer uma aspas aqui, porque a Thay tá passando com muita naturalidade sobre o mercado de games e eu tenho o medo que um executivo ouvindo ache, isso é infantil. Isso é business gigante e real. Não, cara, assim, hoje que eu já tenho mais educação sobre essa questão de empreendedorismo e de startup, etc.,
A gente sempre começa falando que você tem que ter um problema que você está resolvendo. E na prática, a Mentos foi muito bem sucedida, mas eu não sabia qual problema a gente estava resolvendo. Eu descobri depois. Porque, assim, a quantidade de pessoas, a gente está falando que só no Colheita a gente chegou a ter 40 milhões de monthly active users, são usuários ativos por mês. É um número muito gigante. Sim. A gente tinha quase 80% de toda a internet ativa do Brasil na época jogando um jogo nosso. Então, eu achava que provavelmente seria algo mais de nicho, que a gente ia ter, sei lá, crianças jogando, mas não. Nosso público prioritariamente era feminino e mais ali 35 a 50 anos. Porque nesse caso eram jogos sociais. Depois a gente entrou principalmente com a parte de pagamento em Serious Games, em MMO, que tem outros perfis. Sim. Então é um mercado gigante. A gente movimentava, eram faturamentos na casa já de 2 dígitos de milhões por mês, vendendo itens virtuais. Moedas verdes. Moedas verdes e afins. É super curioso esses upsells que você faz in-game, né? Como isso são receitas astronômicas e assim, eu desafio as pessoas que estão ouvindo, a gente não vai entrar no mercado de games aqui, não é o objetivo, acho que, do papo, acho que é um assunto fantástico, mas fica para uma próxima, mas eu desafio as pessoas que estão ouvindo a se educarem sobre mercado. E eu acho que, assim, apesar de não ser o foco da nossa discussão, eu acho que eu aprendi muito nesse período, porque o mercado de games, ele traz muita coisa do que hoje é a base de várias empresas de software as a service, por exemplo, né? O modelo freemium, a parte de um marketing mais voltado para produto e crescimento, que é você entender o comportamento, a jornada do cliente dentro do produto, como você facilita. Porque, na prática, muito do nosso trabalho era entender, em que momento que o cara passa de um jogador puro para um cara que é pagante. O que a gente precisa fazer para fazer ele chegar Sim. mais rápido lá e estimular ele a comprar. E é uma linha muito tênue, porque você força muito a barra, o cara para de jogar. E se você deixa muito fácil, o cara também para de jogar. Então, acho que tem alguns ensinamentos bem legais. Não era minha ambição trabalhar com game. Eu não era uma pessoa que gostava de game. Meus irmãos jogavam muito mais videogame que eu. Sempre fui péssima. Eu fui super nerd nas antigas, joguei todos os que você imagina. Aí, tá vendo? Sim. Mas foi um aprendizado muito legal. E aí, a partir daí, me deu base para várias outras coisas. Eu depois fiz investimento anjo, fui mentora, consultora em diversas empresas, até que eu vou acelerar um pouco, porque tem muita história aí nesse meio. Eu fundei uma outra empresa, que foi uma fintech, uma empresa de pagamento por celular, que chamou Unipay, que essa não deu certo. Mas que foi legal porque a gente foi acelerado pela 500 Startups no Vale do Silício, então eu morei um tempo lá, vi outras coisas também lá que são interessantes, um mercado mais maduro que o nosso sob alguns aspectos, e eu peguei bem essa transição de startup ter muito pouca gente. E hoje, quando eu olho para o mercado, eu vejo assim, cara, as pessoas que eu conheço daquela época são pessoas que hoje são super veteranas, assim. Para mim não parece, porque é a galera daquela época. E tem muito mais gente fazendo isso e fazendo de formas muito legais também. Então, acho que o nosso mercado cresceu, a gente passou ali, eu lembro bem, em 2010, um monte de fundo vindo para o Brasil, um monte de VC querendo conversar, querendo colocar grana. Aí depois a gente teve uma queda, muitas empresas que não deram certo, e acho que hoje a gente está florescendo de uma forma mais estruturada, assim. Sim, eu acho que a palavra que você colocou é genial. Também tem algum contexto profundo no mercado de venture capital, startups. Estava até na sexta-feira agora, dando uma palestra lá para os founders das investidas, e é impressionante o que você falou, o quanto o Brasil está vindo estruturado dessa vez, né? O quanto o dinheiro é um dinheiro inteligente, o quanto o processo de investimentos do fundo está maduro, não é mais hearsay de aquela empresa é boa, não. Quem é o cara tocando? Qual é o mercado está extremamente maduro. Agora, um ponto que você falou que eu acho super interessante é o quanto o mercado de gaming ensina para outros negócios, né? E eu tenho a minha versão da sua história muito parecida. A gente está tocando agora um business unit dentro da agência aqui que é inteiro focado em tecnologias de voz. Tá. E eu me peguei esse final de semana lendo arquitetura de jogos, porque você tem vários modelos, né, assim, de como a história pode se desenvolver. Você tem modelos mais lineares, você tem árvores de decisão que implicam em finais diferentes. E é curioso como a indústria de games pioneirou isso, e são os exatos frameworks em cima dos quais a gente constrói narrativas dentro de uma Alexa, de uma Bixby, e como esse mercado educa, né? E assim, eu acho que uma coisa legal e que eu acho que poderia acontecer mais para executivos e empreendedores, enfim, é esse lance de
você experimentar e você entender segmentos diferentes, porque eu acho que ajuda muito a completar o framework mental que você tem para resolver o problema como um todo. E comunicação e marketing, para mim, é um problema, né? Você tem objetivos ali que são objetivos de negócio. Então, como você chega às soluções, eu acho que ter essa diversidade ajuda muito. E, cara, tem que pegar emprestado das mais diversas disciplinas mesmo. E aí, assim, voltando ali um pouco, deixa eu pensar, no meio disso tudo, eu fui chamada para ser CEO da Kikante, que era uma empresa de crowdfunding, então tinha um objetivo muito claro ali de fazer a empresa crescer e a gente ser a maior plataforma do Brasil. A gente conseguiu fazer esse movimento. Era uma coisa que também me chamava muita atenção pelo propósito, ajudar projetos, tinha projetos de todos os tipos. E aí eu parei para pensar que eu não tinha experiência em empresa muito grande ainda. Eu tinha passado um período pelo departamento digital da Universal Music, mas não tinha uma experiência ainda num negócio de milhares de funcionários. Eu falei, cara, como que deve ser isso? Porque eu estava acostumada a ir com as empresas até ali, no máximo, 1.000 funcionários. E aí eu fui trabalhar na IBM um tempo, com transformação digital. E foi muito interessante, assim, vi um outro lado do mercado. É uma empresa, com estruturas muito sólidas, com compliance, com, treinamentos muito intensos para a força de trabalho, assim, muito interessante. E aí eu conheci o Max, fui apresentada ao Max, que é o fundador da Max Milhas, vi um investidor que me conhecia lá da época da Mentes. E eu me apaixonei pelo Max e pela Max Milhas. E acabei topando e fui chamada direto para ser sócia e CMO. E fui para lá, então tem quase 3 anos que eu estou na Max Milhas. E aí, entrando na explicação da Max Milhas, né? De fato, seria mais fácil, talvez, não vou falar que é mais fácil, porque eu acho que tudo tem a sua dificuldade, mas hambúrguer realmente é algo que a gente entende melhor do que o que a Max Milhas faz. A Max Milhas, na prática, ela é um marketplace. Então, a gente tem 2 lados. A gente tem compradores de passagem, que é o público com quem a gente conversa mais do ponto de vista de comunicação. Então, qualquer pessoa que quer viajar e quer comprar uma passagem, e preferencialmente uma passagem com preço mais acessível. Então, a Max Milhas vende uma passagem como um outro site qualquer de venda de passagem. Você entra lá, faz a busca, ida, volta, destino, origem, e você compra a passagem. Cartão de crédito, transferência bancária, etc. A gente emite a passagem e você recebe o localizador no seu e-mail. Mas o que a gente tem do outro lado? A gente tem do outro lado pessoas que têm milhas e que não vão utilizar as milhas dela por algum motivo e disponibilizam essas milhas à venda. Então, na prática, quando alguém compra uma passagem, o que a gente faz, qual que é o nosso serviço? A gente faz um match desses 2 públicos, emite a passagem usando as milhas de quem está vendendo e com isso a gente consegue uma passagem que tem um desconto médio de 38%. Então, assim, para o cliente final que vai viajar, é um excelente negócio, porque o cara muitas vezes consegue comprar uma passagem com muito desconto, e para o cara também que não ia fazer nada com as milhas dele, monetiza um bem que ele tem, que são as milhas. Então, é um modelo disruptivo, começou em 2013, e a gente já tem mais de 6 milhões de passagens vendidas. Acho que hoje a gente provavelmente é o segundo maior site de venda de passagem aérea do país, assim, em volume de acessos, etc. E eu acho que é muito legal, porque a Max Milhas, ela surgiu de um empreendedor, que é o Max, é uma empresa muito de dona nesse sentido, mas que sempre teve um olhar ao marketing, apesar da gente não ter tido muito recurso no começo, sempre foi um marketing que se preocupou não só com performance, mas também com construção de marca. Que eu acho que já foi uma coisa que eu herdei, assim, que para mim foi um presente. Porque muitas vezes no online, principalmente no começo, as empresas focam muito só performance. E a gente tinha uma equipe lá que tinha vindo de agência, que eram redatores, que eram planners, e que trouxeram uma visão também de, ok, mas o que a gente coloca de história nisso aqui? Que tipo de campanhas a gente pode fazer para envolver o público? Então, a Max Milhas tem o Dia Mundial das Milhas, que é uma data que a gente inventou, que é o nosso aniversário, 6 de janeiro, que hoje é a nossa maior data de venda, assim, bate a nossa Black Friday, bate qualquer outra coisa, é absurdo, e é uma marca registrada nossa, inclusive, e outros players já começaram a fazer o Dia Mundial das Milhas no mesmo dia que o nosso, e a gente deixa eles fazerem o que a gente acha legal, que isso movimente o mercado. A gente tem uma campanha de Dia das Mães, cara, que a mãe viaja de graça ou com 50% de desconto. Então, são coisas que
têm um apelo comercial, mas que elas estão tem muito a ver com o nosso propósito, que é fazer as pessoas viajarem mais. A gente sempre tenta conectar as duas coisas. Então, apesar dos desafios, acho que a gente tem conseguido um crescimento muito interessante, assim, que é desafiador, mas que é muito recompensador pra gente também, porque é uma empresa que responde bem, sabe? Tem empresa que às vezes você tenta fazer tudo e o resultado não vem da mesma forma, e na Maximilias as coisas funcionam muito bem. Acho que, assim, da narrativa que você colocou na mesa agora aqui, eu acho que tem pelo menos 17 âncoras e fios que eu vou começar a puxar aqui pra gente construir o nosso papo. Bora lá. Assim, recomendo qualquer um que não conhece a história da companhia mais a fundo, dar uma pesquisada, porque é um projeto super interessante, foi 100% bootstrapped no começo, né? Não teve hoje. Até hoje. Nunca teve um grande fundo por trás, então nesse mundo de startups que se preocupam em queimar caixa, em focar no próximo round, o que eu vou montar no meu 5-year plan aqui que agrada ao investidor do Series D, mas eu não tenho perspectiva nenhuma de gerar um puto de EBITDA aqui embaixo. Cara, é um case muito diferente. A gente tá vendo a consequência disso acontecendo agora, né? E não tô desmerecendo outros caminhos, eu acho que todos os caminhos têm o seu uso, têm a sua aplicação, mas eu acho que esse é outro fator que colaborou muito também com o crescimento sustentável que a gente tem, que é a certa escassez de recursos. Então, a gente precisa ser criativo na forma que a gente faz as coisas e focar no marketing além do marketing tradicional, no sentido de puramente aquisição. A gente tem que entender, cara, o que o nosso cliente está fazendo dentro da plataforma, como que ele consome, qual é a jornada dele, o nosso NPS é algo super importante pra gente, porque a gente depende da nossa própria grana. Não tem investidor no negócio, né? O investidor somos nós mesmos. Então, se a gente não gerar caixa suficiente para continuar investindo em marketing, etc., o negócio não vai pra frente. Então, a gente faz essas coisas com muito cuidado. Uma frase aí que você soltou, e talvez tenha passado desapercebida pelo ouvinte desavisado, é uma coisa que conecta muito comigo. Lá no começo da minha carreira, eu trabalhei na empresa da família, a empresa estava numa situação hiper desastrosa e eu precisava fazer cada real valer por milhões. Eu precisava, dentro dessa restrição orçamentária, ser hiper criativo e, assim, eu sei os benefícios que isso traz para uma empresa. Inclusive, me conecto super. A Velar Mídia também foi fundada 100% na base dos seus próprios lucros, da sua própria geração de caixa, investindo proporcionalmente em relação ao sucesso do negócio, né? A gente recentemente até trouxe um grande fundo de investimento para dentro, mas assim, depois que o negócio já tinha acontecido. Não, exato, e tem momento que isso é excelente, que te ajuda a alavancar mais ainda, né? É isso. Mas eu admiro muito a história de vocês, e aqui de fato botando meu coração na mesa, porque é o que a gente falou, dentro desse mundo que de alguma maneira eu ainda acho que vão haver grandes correções e na hora que a maré baixa é que a gente descobre quem tá pelado, né? Vocês, sem dúvida nenhuma, se preocuparam em solucionar as perguntas difíceis, tipo assim, cara, como é que isso aqui dá dinheiro? Como é que isso aqui vira um negócio real e não um fantoche de investidor? Lá no começo. Então, assim, eu de fato aplaudo isso. Dentro disso, eu tenho certeza que uma das coisas que pioneirou a abordagem de vocês foi justamente isso que você falou do que você aprendeu na indústria de game, né? Como é que eu melhoro o meu produto a ponto de eu retirar a fricção de dentro dele, a ponto de eu fazer ele ser muito fácil do consumidor experimentar, a ponto de eu poder trazer uma recompra, uma recorrência e criar um hábito ali. Tudo isso tem a ver com uma empresa que tem uma estratégia de crescimento focada no produto, né? Conta um pouquinho pra gente como é que vocês pensam isso lá dentro da Maximilias e como é que isso foi importante para vocês chegarem onde vocês estão. Qual é a abordagem de vocês em relação a esse tema? Com certeza. A gente chama isso de Product-Led Growth, que é quando você baseia o crescimento da empresa muito em produto também. Então, você tem basicamente três maneiras de olhar o crescimento da empresa. Via vendas, né, que é o Sales-Led Growth, via marketing, que é Marketing-Led Growth, ou via produto. O que eu acho genial, porque assim, a alavanca de crescimento do negócio não está sempre em trazer mais aquisição. Ela muitas vezes está em aquisição, mas, às vezes ela está em retenção, às vezes ela está em fazer o preço certo, às vezes ela está em reter o cara, às vezes ela está em fazer o cara voltar mais vezes, comprar mais vezes. Então, assim, tem uma série de outros pontos que podem significar o seu crescimento e não necessariamente só trazer cliente novo, usuário novo. Perfeito. Esse teu testemunho é super interessante porque eu diria que 100% das empresas que têm conseguido resultados expressivos nesse mundo
tão disruptivo e tão líquido que a gente vive hoje em dia, são empresas que não se confundem. E até o nosso caso aqui é muito similar. Eu tava hoje de manhã batendo um papo com o Ariel, que é o diretor de marketing do BK, e ele também tem a mesma visão. Assim, o papel de uma empresa quando ela olha para construção de marca, quando ela olha para marketing, é pensar produto também. Eu às vezes sinto desconfortável da quantidade de gente que acha que o crescimento da companhia e marketing é só você fazer campanha, é só você fazer branding, quando na verdade 90% da sua marca é construída na experiência de consumo em si, né? Sim. E aí, para vocês, isso representa um desafio super interessante, porque vocês são uma plataforma multilateral, né? Então vocês têm duas audiências com objetivos totalmente diferentes, que são as pessoas que querem viajar de forma barata, como você muito bem colocou, e as pessoas que querem monetizar um ativo, que são as milhas, que elas entendem que não vão usar. Como é que vocês pensam lá dentro da Maximilhas? E é claro que tem abordagens diferentes, tem empresas com modelos diferentes que são bem-sucedidos, mas lá dentro para vocês, é o mesmo time que pensa a comunicação para os dois lados da plataforma? É o mesmo time que pensa produto para os dois lados da plataforma? Ou são equipes separadas que tratam como clientes 100% diferentes, unidades com OKRs e KPIs totalmente assimétricos, ou é tudo a mesma coisa? Como é que vocês estruturaram lá? São squads separadas, mas os times são os mesmos. Então, assim, a parte de marketing para ofertante, que é como a gente chama o vendedor de milha, ela tá subordinada ao marketing como um todo. Então, as trocas são entre o time de marketing, mas a pessoa ali que tem o chapéu responsável por isso está dentro de uma squad de ofertante. Perfeito. E aí você tem um gerente de produto que é um gerente de produto de ofertante. Por quê? Porque esse time fica muito mais imerso em entender quais são as dores desse cara. E aí você tem squads que são mais squads de aquisição, de retenção, etc., pensando do lado do comprador. Então, a forma que a gente estrutura a gente compartilha como equipe visões de posicionamento de marca, de objetivos, mas na execução ali do dia a dia a gente divide em squads muito mais por uma imersão, um entendimento mais profundo do que é relevante para cada lado diferentes lados da moeda mesmo. Perfeito. E assim, super bacana o teu testemunho da estrutura, mas eu acho que uma das coisas que pode ter passado desapercebida aí foi o que vocês priorizam lá dentro. Você já falou de alguma maneira suave aqui, termos como NPS, termos como os problemas do consumidor. Como é que vocês garantem na Maximilhas, cada negócio tem a sua abordagem, mas fato é que a gente vive uma era onde o consumidor está mais exigente do que nunca, porque ele tem opções. E na maioria das vezes, quando você analisa as empresas que estão melhor performando, são empresas que não colocam o consumidor no centro com uma frase bonita na parede. Eles colocam o consumidor no centro no modelo de negócio, de onde eles tiram os dados, como eles reagem a esses dados. Como é que vocês têm feito hoje em dia? Eu sei que vocês são uma empresa super orientada por dados. Que tipo de coisas vocês têm olhado? Como é que o NPS se desdobra em planos de ação lá dentro? Como é que vocês têm tocado isso? Do ponto de vista, o NPS ele serve para muita coisa dentro da empresa e aí para diferentes segmentos, diferentes áreas, né? Então, às vezes tem coisa que saem projetos que são relacionados à tecnologia. Por questão de... Vou te dar um exemplo mais simples, tá? O tempo que leva para uma passagem ser emitida para o cara não ficar esperando, ansioso para chegar no e-mail dele. Então, isso às vezes gera um projeto para o time de engenharia de melhorar a velocidade da nossa emissão automática, tá? É um exemplo de projetos que já saíram do NPS. A gente tem o time de atendimento e operações, que aí é contato constante, então a gente fica acompanhando não só o NPS, mas, cara, a quantidade de ligações perdidas, quantas pessoas estão ligando mais de uma vez para falar com a gente sobre determinado assunto, e isso também, às vezes, vira projetos para o time de produto, de, cara, como que a gente melhora o nosso atendimento online, como que a gente melhora a interface, porque as pessoas não estão sabendo, sei lá, escolher a data da viagem, e assim por diante. E do ponto de vista de marketing, aí a gente olha muito mais para a retenção mesmo. Então, a gente vê basicamente, dependendo da caixinha de NPS que o cara foi, vamos supor que ele teve um problema
com remarcação, que ele teve um problema com, não sei, tempo de emissão da passagem. Estou dando exemplos aleatórios. Aí a gente vai entender, ok, essas pessoas que tiveram problemas similares ou que tiveram vantagens similares, porque tem pessoas que elogiam muito também, como que elas se comportam dentro da plataforma. A gente, de fato, tem uma retenção maior, o LTV desse cara é maior, porque aí a gente começa a entender também que tipo de benefícios extras a gente pode dar para essa pessoa. E aí isso, às vezes, gera projetos em conjunto também do marketing com a equipe de atendimento. Então, a gente tinha mais dificuldade do que a gente tem hoje, porque a gente não tinha os dados totalmente integrados e organizados. A gente vem melhorando muito nesse sentido. Então, hoje a gente tem uma equipe de dados dentro de engenharia que atende o marketing, que atende outras áreas. Dentro do próprio marketing, hoje a gente tem uma área de CRM mais robusta, então a gente já consegue ter dados de business intelligence dentro da equipe também, que dá mais autonomia pra gente. Então, a gente tem ficado muito mais eficiente em descobrir esse tipo de coisa. O que a gente está trabalhando mais agora é um passo mais além. A gente entende que o processo de compra, ele ainda, de pesquisa e compra de passagem, ele ainda é doloroso. As pessoas normalmente abrem 1 milhão de abas, ficam com dúvida, pesquisam de N formas, aí acham que procurar na madrugada vai ser melhor e no fim de semana, enfim. Então a gente tem pensado muito mais, ok, como que a gente consegue ser proativo e já entregar para a pessoa algo relevante para ela, porque vamos supor que eu sei que o Rafa sempre vem do Rio para São Paulo, 42 vezes ano passado. Ele vem toda terça e volta toda quinta. E a gente, por que a gente já não manda pro Rafa, ok, nos próximos 2 meses, quais são os melhores preços indo na terça e voltando na quinta? Então, é esse tipo de coisa que a gente tem explorado. Primeiro, começando com ferramentas de marketing mesmo. Então, que a gente pode mandar de push, de e-mail. E, viu que isso faz sentido? Vamos trabalhar com o produto para, de fato, transformar isso numa feature. Então, é mais nesse sentido, assim, a vida real do que está por trás passa mais por esse tipo de iniciativa. Da gente olhar a informação, tentar criar algumas hipóteses sobre por que aquilo acontece. E aí a gente vê, ok, qual é a forma mais rápida da gente testar isso? A gente fazer um push, a gente ligar para o cara e ligar para 10 caras diferentes e perguntar por que ele tem esse comportamento e como que a gente faz para acelerar isso. É muito do que você falou. Eu acho que tem uma desconexão entre o discurso bonito das pessoas e o que de fato existe dentro das companhias, né? Às vezes a gente olha para várias empresas e a gente fala, caramba, os caras estão fazendo N coisas com dados e etc. E quando você vai ver, assim, o cara tem um pool de dados todos sujos, de bases desconexas, dados duplicados e que, assim, cara, você pode fazer o data crunching que você quiser ali dentro, você vai chegar em vários números, mas o insight vai ser um insight errado. Então, assim, essa é uma das grandes dificuldades. Mas você pediu um pouquinho do que eu tô vendo de super interessante. Assim, eu acho que as agências, elas vão sempre poder dar inputs nessa parte de CRM e de insights muito atrelados ao negócio do cliente, sim. Eu acho que é para onde a gente está indo. Mas eu fico super animado das capacidades que esses dados vão dar em termos de planos de mídia muito mais assertivos para frente. Assim, eu enxergo um mundo, sinceramente, daqui a 10 anos, daqui a 7 anos, onde a Samsung vai pegar todos esses dados que ela tem no CRM, o conhecimento que ela tem dos usuários exatos e vai oferecer criativos personalizados com base, cara, no momento da compra que o cara tá, assim, contextualizados em relação à geolocalização. Então, o cara que mora em Moema vai receber um vídeo, cara, filmado atrás de um prédio emblemático da Moema, Moema que ele conhece. Isso vai aumentar, cara, o CTR drasticamente. Eu acho que a gente tá indo para um mundo, e aí é um pouquinho da minha visão de futuro, onde, sei lá, a Samsung vai produzir 10 mil criativos por dia. E isso é um desafio também. Sim. É um desafio para as agências, é um desafio para as marcas, porque imagina você fazer a gestão disso tudo, né? Sim. Então, assim, o meu time a gente está passando por essa transição. O time de CRM, ele foi o mais recente. A gente montou ano passado. Perfeito. Então, quais são as funções principais que vocês dentro do time da Maxmilias, a gente tem uma equipe de branding que pega tanto a parte de comunicação, mas também de insights, de geração de pesquisa, conhecimento de negócio, de marca. A gente tem uma área de performance, que é muito aí o marketing online tradicional, e não tanto tradicional. A gente tenta testar coisa nova sempre que dá também, mas muito mais focado em canais mesmo e performance. A gente tem uma equipe de novos negócios, que é essa equipe que trabalha muito em conjunto com o produto.
e a gente tem CRM. Antes a gente tinha uma área de conteúdo também. Conteúdo pra gente é muito relevante. Hoje, boa parte do conteúdo tá dentro de branding, uma outra parte tá em CRM, às vezes fazendo copy pros e-mails, pras comunicações. Sim. Uma outra parte de conteúdo foi mais ali pra performance, mais com SEO, essa pegada. Então, marca acaba sendo um time que engloba mais coisas, porque eles fazem desde design mesmo, fazem audiovisual, fazem redes sociais e também a parte de marca e de pesquisa. Mas a de CRM, ela foi mais recente e assim, acaba que é uma aposta da empresa, porque quando você começa uma área dessa, porque você não tem os dados todos prontos, que você vai ter que fazer uma implantação de um software que normalmente não é barato nem rápido. Payback é longo. O payback é longo, então assim, a gente ficou... Acho até que a gente foi eficiente nisso, a gente levou um pouco mais de 6 meses para conseguir colocar uma ferramenta para dentro, estruturar, alimentar com os dados, mas a gente está começando a testar campanhas de fato agora. E o time tá tipo assim... Tá, eu tô desesperado, a gente vai ter que contratar mais designer, porque antes a gente mandava um e-mail. Agora que a gente segmentou os públicos e que a gente vai falar mídia. Coisas diferentes, Perfeito. A gente às vezes tem que criar 30 peças para a mesma comunicação. Perfeito. Só que a gente também tem várias comunicações. Perfeito. Então tudo multiplicou, assim. Claro, é o mundo da Samsung de 10 mil criativos por dia que eu falei. Ainda não estão, dos 10 mil, acho que a gente não daria conta mesmo. Mas existem ferramentas, inclusive, para ajudar a automatizar isso, Sim. né? Por exemplo, para anúncios online, dá para você montar um vídeo já com as informações, etc. Mas a gente está justamente passando por essa transição, assim, que o nosso objetivo é impactar menos pessoas, mas com coisas mais relevantes para ela, quando antes, talvez, a gente mandava e-mails para uma quantidade muito grande de clientes, mas que não eram tão relevantes. Eu estou falando e-mail, mas, né, tem push, tem SMS, tem outros pontos de contato, Sim. né? E aí a gente ainda não chegou no tudo que a gente quer, que é, tipo, cara, integrar isso com atendimento, né? Hoje a gente tem um outro CRM em atendimento, mas que é muito mais para entender quem está ligando, qual é o histórico desse cara. Mas esses dados a gente ainda não está usando eles 100% para nossa comunicação de marketing, que é um próximo passo que a gente quer dar. E aí tem um outro ainda que é personalizar a experiência da plataforma. E quando eu falo plataforma é porque não é só o site, tem o app também, e sabe-se lá o que a gente vai ter em breve relacionado a isso, né? Então, eu concordo contigo, assim, que a gente vai chegar num mundo muito legal. A minha principal dúvida é... Quando todo mundo estiver fazendo isso, qual vai ser o próximo passo? Então, eu acho que tem também, apesar de ser um custo alto e você ter um payback mais demorado, acho que existe uma vantagem das empresas, de fato, não só pensarem e só falarem, mas começarem a investir e testar, porque você não vai saber de cara o que funciona. Começar, já era para ter começado, né? Começarem o quanto antes, porque eu acho que se a Samsung fizer isso antes de outra marca, ela vai ter ainda um chão aí, um respiro, até os concorrentes chegarem no mesmo ponto. Sim. E isso você sabe que gera uma vantagem competitiva enorme. Sim. Eu tenho as minhas dúvidas sinceras se algumas das empresas que hoje em dia são mega relevantes vão conseguir coexistir nesse novo mundo, sabia? Porque a quantidade de sistemas legados que essas empresas têm e formas de trabalho ali que são enraizadas no modelo de negócio e sistemas que, assim, para você poder começar a coletar dados, você ia ter que repensar o sistema em cima do qual a empresa roda hoje em dia. E eu vejo várias empresas não dispostas a sofrer essa queda de 3% do EBITDA nesse quarter, porque o bônus do executivo está atrelado a isso. Eu acho que você chegou no ponto certo, Sim. na verdade. Eu vejo essa dinâmica todos os dias. O período que eu trabalhei com transformação digital, assim, acho que o que mais me angustiou vindo do mundo de startup, não que tudo seja perfeito no mundo de startup, acho que a gente tem outros desafios, mas é que em startup a gente tem uma velocidade, porque a gente precisa tomar decisão rápido para sobreviver. E aí os incentivos são outros, né? Você está falando muito mais, cara, preciso pagar a conta no fim do mês do que qual bônus eu vou receber no fim do ano. E eu acho que um dos grandes desafios é a galera entender que transformação digital tem muito mais a ver com o modelo de negócio do que com a adoção de tecnologia. E aí, quando você fala de modelo de negócio, vem uma série de outras coisas, né? Então, se você tem o plano de incentivo de um executivo atrelado, sei lá, a contratos longos, é muito difícil você mudar para um modelo SaaS. Eu tô dando um exemplo que é muito Sim. simples para facilitar o entendimento para todo mundo. Então, quando a gente fala de passar por esse processo, não é só, vou lançar um app, ou vou mudar o CRM que está por trás, ou enfim. Cara, o que eu preciso mudar na minha cultura, nas pessoas que estão ali dentro para fazer isso acontecer?
E aí, de novo, assim como o game me ensinou algumas coisas, acho que esse mundo de startup, de negócios digitais me ensinou outras, né? Tem coisa que, cara, simplesmente vai dar errado. Vai dar. E uma empresa grande, às vezes, não consegue se dar ao luxo, principalmente se ela for pública. Sim, né? de perder 3% de ter no quarto. 3% de EBITDA, assim, não tem como. E o cara sabe que ele vai ser demitido. Então ele não tem o incentivo certo, não tem por que ele mudar, não vai funcionar. E é por isso que eu acho que alguns gigantes que ainda rondam por aí não estarão aqui. Não vou nem chamar de estudo, né? Mas só das pessoas aqui, e eu desafio todo mundo que tá ouvindo a fazer isso agora. Pausa o episódio, depois volta. Mas pausa o episódio e vai olhar quais eram as 20 companhias mais valiosas do mundo há 20 anos atrás e olha quais são as 20 agora. É assustador, é isso que eu tô fazendo. E o que você falou, né? As 20 que são agora também, a gente não tem garantia. Zero. Cara. A gente olha mesmo as marcas que a gente ama, sei lá, Apple e tal, você fica pensando, pô, quanto que os caras ainda vão inovar em cima, né? Eles conseguiram fazer uma coisa muito legal, que foi um modelo justamente marketplace. Conseguiram trazer desenvolvedores com coisas muito legais, num sistema mais fechado e tal. Mas será? Eu tenho muita curiosidade. Eu queria ver, assim, 20 anos só pra olhar e falar, nossa, o que a Apple fez no caminho? O que a Amazon fez no caminho, né? O que a Maximilias fez no caminho? Eu acho que algumas vão conseguir, mas, de fato, acho que essa lista vai estar diferente de novo daqui, não sei se é a 20, acho que vai ser antes. Sim, acho que ao longo do episódio a gente conseguiu tocar em assuntos que a gente nunca tinha trabalhado aqui, então super te agradeço por isso. Eu acho que essa visão tão central, eu acho que tem muito executivo que ouviu cantar o galo, não sabe muito aonde e tá usando todos as buzzwords, tá usando todos os termos, então tudo agora virou squad, tudo agora virou ágil, mas eu sei aqui que a gente tá tendo um testemunho de alguém que vive essa realidade e cujo negócio inteiro opera nas costas do que se tornou relevante já há mais tempo, então eu queria te agradecer por isso. Thay, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Estamos chegando ao fim do episódio aqui. Se alguém quiser consumir um pouquinho mais o teu ponto de vista, onde você é mais ativa? Tem algum lugar onde você emite com frequência? Tem alguma plataforma onde você participa mais? A plataforma que eu sou mais ativa mesmo é o Instagram. Então, perfeito. Por incrível que pareça, eu já fui mais disciplinada de escrever no LinkedIn. Eu tenho um blog hoje que, putz, eu não atualizo com frequência mesmo, não consigo atualizar. Mas no Instagram, eu volto e meia... Eu tenho uns picos, assim. Tem momentos que eu vou compartilhar, as pessoas começam a mandar pergunta, eu vou respondendo um monte de coisa ali no Stories e tal. Aí depois eu fico um tempo sem conseguir respirar, e aí depois eu volto. Mas lá eu acho que é o lugar que é mais fácil, assim, de você conseguir ver um pouco mais do dia a dia ou das coisas que eu penso. E o handle é Thay Degmont. Thay Degmont. Que não é fácil, né? THIDEGMONT. Então, Thay Degmont a gente coloca aí na descrição. Pior que o meu, eu acho que não existe. Assim, a minha mãe, na hora que deu o meu nome, ela falou assim, eu vou te sacanear na era digital. Que é Rafael com PH e Avelar com 2 L's. Com 2 assim, L's. Assim, é a minha mãe dizendo, não me achem. Por outro lado, sabe que eu acho que tem uma vantagem que, às vezes, eu tento achar alguém no LinkedIn ou no Instagram, alguém que eu conheci numa reunião e tal, e às vezes é um nome muito comum, e aí tem centenas de pessoas com o mesmo nome, e aí, putz, eu desisto. Então, eu acho que o seu nome, se a pessoa acertar, né? Só tem você, o meu também. Agora, quase toda a entrevista que eu já dei para programa de televisão, eu acho que talvez o meu nome apareceu certo na tela. Vem com typo. Somos 2. Todas, aí eu fico assim, pô, eu podia, né, ali, Globo News e tal, podia colocar o nome certinho e tal. Mas é isso, a gente coloca aí, sei lá, na descrição do podcast pra facilitar a vida das pessoas. Sim. Thay, prazerzaço falar contigo hoje aqui. Foi meu. Obrigado por ter aceito o convite. Eu acho que a gente tocou numa gama de assuntos que vão desde dessa visão de como incorporar metodologias um pouco diferentes para o olhar de uma estrutura de marketing. O case da Maximilias é um case super bacana, não só pelo fato de ter sido um case empreendedor sem um VC por trás, mas que é uma empresa de tecnologia disruptiva. E eu acho que muito do olhar de vocês traduz isso. Então, acho que a gente conseguiu tocar em N assuntos que vão... Talvez seja a primeira vez que os nossos ouvintes estejam ouvindo algumas dessas palavras que a gente falou aqui. Então, tenho certeza que foi um eye-opener para todo mundo. Queria te agradecer por isso. Obrigada, Rafa. Foi um prazerzão conversar contigo.
Boa. E pessoal, se você tá ouvindo isso aqui, seja no Spotify, no YouTube, no Deezer, no SoundCloud, a plataforma que for, tira um print da tela, me marca a Thay pra gente saber que você tá ouvindo. Vocês ouviram aqui ela se comprometer que de vez em quando ela responde todo mundo lá. Pode mandar pergunta, que se vocês ouviram alguma coisa aí, pô, não entendi esse termo, como que você pode mandar aqui? Isso daí eu respondo. Cuidado, hein, Thay? A galera é ativa e você vai receber essas perguntas. Pode mandar. Maravilha. Então é isso, gente. Mais uma vez, tira um print da tela, me marca a Thay pra gente saber que você tá ouvindo. Foi um prazer te receber. Prazer foi mesmo. E a gente se vê no próximo episódio do CMO Playbook.